Então, bota para gravar de novo. Eu cancelei aquela gravação que a gente tinha começado, né? Que aí você não estava ouvindo. O que acontece? A gente está aí estudando, né, o Apocalipse. Já falamos sobre a literatura apocalíptica judaica, né? Demos aí uma introdução para entender que essa literatura ela é importante no processo de formação do livro de Apocalipse e também no livro de Daniel, né? E que ela está presente em outros livros. Falamos que essa literatura é oriunda da literatura profética e que a ideia de literatura profética é muito além de adivinhação do futuro, certo? Que não é essa coisa de falar o que vai acontecer amanhã, mas está dentro daquele tripé, né? Justiça social, denúncia do erro e proclamação dos desígnios de Deus. E aí a gente começou a trabalhar algumas coisas do livro de Apocalipse em si, né, em relação a interpretações sobre o livro. E hoje eu queria falar aí de umas das principais formas de se interpretar o livro de Apocalipse. Então a gente tem aí quatro maneiras, né, que a maioria dos autores vão separar para interpretar esse livro. E cada uma delas vai ter as suas implicações. É claro que a maneira como você interpreta o Apocalipse vai interferir na maneira como você interpreta toda a Bíblia. Mas especificamente sobre o Apocalipse, ele tem esse caráter especial, né? Porque muita gente vai trabalhar esse livro como um livro que está falando do fim do mundo, né? E de coisas que vão acontecer no futuro, ou que já estão acontecendo e seriam evidências de que o mundo está acabando e Jesus está voltando. Só que a gente tem conversado que muito característico da literatura apocalíptica é revelar a realidade. Então, se a gente lê na literatura apocalíptica sobre corrupção, sobre maldade, sobre os desastres naturais, a gente vai ver que isso sempre aconteceu. Então, a ideia de um fim do mundo quer dizer que ele pode acontecer a qualquer momento. Não é que ele vai ser daqui quando esses sinais acabarem. Mas é que eu e você devemos estar preparados e preparadas para a volta de Jesus, que poderá acontecer a qualquer hora. Então, é uma literatura que nos alerta sobre a necessidade de estarmos preparados e preparadas para o fim. Isso requer perseverança, esperança, né? Isso requer um comportamento digno, né, de servos e servas de Deus, e, além do mais, um comportamento que mantenha a esperança e a perseverança no mundo onde o mal está presente. E sempre lembrando, né, que apesar da presença do mal, quem controla a história do mundo é Deus. Deus é o Senhor soberano da história. E não esses detentores do poder, essas pessoas que praticam as maldades. Então, a gente vai comentar aí essas quatro maneiras de ler o Apocalipse, certo? Cada uma delas tem as suas particularidades. E é interessante a gente já identificando, né? Vocês, por exemplo, vão estar dentro aí de cada uma delas, né? E aí é legal, que aí você vai identificando aí as suas características. Então vamos aí lendo o texto. O texto eu já mandei para vocês, né? Está lá no grupo. O Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, tem sido objeto de diversas interpretações ao longo dos séculos. As principais formas de interpretação podem ser categorizadas em quatro abordagens principais: a preterista, a historicista, a futurista e a idealista. Então vamos lá. Interpretação preterista. A interpretação preterista vê o Apocalipse como um texto que se refere a eventos que já ocorreram no passado, especialmente no contexto do primeiro século. Os preteristas acreditam que as profecias contidas no livro se cumpriram durante o Império Romano, particularmente nas perseguições aos cristãos e na destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. Essa abordagem enfatiza o contexto histórico e cultural da época em que o texto foi escrito. Então, nessa interpretação, o livro foi escrito, né, para um grupo de pessoas. A gente sabe aí que o livro de Apocalipse foi escrito entre 90 e 95 depois de Cristo.
e que o livro, nessa perspectiva, ele está atacando o Império Romano. Então, o mal que vai acabar vai ser o Império Romano. A besta que o livro fala é o imperador romano. Então, os poderes existentes, né, no livro, nessa perspectiva, são relacionados ao Império Romano, aos judeus que estavam perseguindo os cristãos, às grandes nações que comandavam o mundo naquela época, e assim por diante. Então, não é um livro que necessariamente, nessa perspectiva, vai falar do fim do mundo, mas vai falar de um fim de um período. E realmente o Império Romano acabou. Os países, né, ou as potências que governavam naquele período também perderam seu poder. Hoje nós temos outras potências, né? O imperador foi derrotado, morreu, né? Então também acabou. Então essa perspectiva preterista estaria relacionada basicamente apenas ali ao primeiro século, certo? Deu para entender? Tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Deu para entender essa ideia aí do preterista? Sim. Que a besta não é o 66. Não, a besta e o 66 é o imperador romano, entendeu? Não seria alguém que vem no futuro. Tem a besta, tem o 66, mas ele se refere ao imperador romano. Não ao Papa, nem ao presidente dos Estados Unidos, entendeu? Nem o Bolsonaro ou o Lula. Mas aí vai, justamente, o anticristo ele vai variar de acordo com a abordagem, a interpretação, né, no caso. Nessa perspectiva, era o imperador romano. Preterista, né? Na preterista é isso, entendeu? O anticristo seria o imperador romano. Tranquilo? Sim. Então, beleza. Lembrando, né? É uma interpretação, não é a interpretação, né? Vamos lá. Interpretação historicista. A interpretação historicista considera o Apocalipse como uma representação da história da Igreja, desde a época de Cristo até o fim dos tempos. Os historicistas identificam as várias visões e símbolos do livro como eventos históricos e figuras ao longo dos séculos, como a Reforma Protestante ou as guerras mundiais. Essa abordagem busca traçar um paralelo entre as profecias apocalípticas e os acontecimentos históricos, que é uma interpretação muito comum, né? A maioria das pessoas lê o livro de Apocalipse dessa maneira. Essa seria até, digamos assim, uma leitura alegórica, né? Porque qual é a leitura alegórica? É quando eu desloco o sentido de um evento, de um símbolo, de uma pessoa, para um outro significado, né, de acordo ali com quem está interpretando. Então, quando ele vai falar do dragão de 7 cabeças, ele vai dizer que aquelas 7 cabeças podem representar a China, né, pode representar a Coreia do Sul, a Rússia, que são os poderes hoje que estão aí levando problemas, né, para o mundo. Agradece por mais um dia, pede proteção. Ele tá falando. Jazete, desliga aí o teu microfone aí. Então, nessa historicista, os elementos, né, do livro, eles vão sendo interpretados a partir de eventos históricos. Um grande exemplo disso é a pandemia aí, né, que a gente teve aí da Covid. Muita gente leu no livro de Apocalipse dizendo que estava profetizado no Apocalipse que o mundo ia acabar, porque era uma das pragas, era um dos selos que estavam sendo rompidos, né, e tal. Então, essa interpretação historicista, ela é muito comum, não só em relação ao Apocalipse, mas em relação à Bíblia toda, né? Então, tem muita gente que faz isso. Para facilitar, é um tipo de interpretação muito ligado à ideia da alegoria, né? Onde eu desloco o sentido dos elementos, dos símbolos, dos eventos, e aí por diante. Luana, quer falar? Luana, não? Se não quer falar, só desliga aí o microfone aí, por favor.
Então vamos lá. Perguntas em relação a essa historicista? Deu para entender aí? Sim. Inclusive, o que você não gosta, né, que eu acompanho, o Rodrigo Silva, ele é historicista. Você é preterista, né? Eu não sou nada, irmã. Eu sou bíblico. Você é preterista, que do jeito que você leu esse texto aí, é como você pensa. Eu fico rotulando as pessoas, com irmã. histórico crítico. Ele é Preterista com preterista. histórico crítico. Ele é anátema. Ele é preterista. Eu queria Tu dá aula toda estou no muito preterismo. próximo, eu Ele é estou muito anátema, próximo da ele é interpretação anátema. preterista, entendeu? Ó, tu dá aula todos os dias no preterismo. A culpa não é minha, irmã. Foi Deus que Eu me acho fez. Eu acho que eu vou ser idealista. Não, então, a maneira, até essas 4 formas, né, a gente viu aquelas maneiras, né? Fundamentalista, dogmático, o histórico crítico, né, o da teologia da libertação. Tem essas formas de fazer exegese, interpretação, acabam também tendo ligação com essa interpretação do Apocalipse. Né? Você consegue ligar algumas delas entre elas, né? Por quê? Porque a maneira como você lê Gênesis vai ser a maneira como você lê o Apocalipse. Então, alguém que faz uma leitura historicista do Apocalipse, ele vai ler Gênesis da mesma maneira. Ele vai ver Jesus Cristo lá no Êxodo, né? Quando Moisés levanta a serpente no deserto. Aí ele vai dizer que aquilo está tipificando o sacrifício de Jesus na cruz, que é essa interpretação alegórica que o historicista faz. Então tem muita semelhança, entendeu? Não é problema, não é problema. Lembrando sempre que não tem certo e errado, né? São leituras diferentes. Do idealista eu nunca tinha visto, não. Então, a gente vai ver aí. É um misto de algumas ideias, né? Eu estou brincando, tá? Vamos ver o outro aí, né? Futurista. Interpretação futurista, essa então é muito comum. Por sua vez, acredita que grande parte do Apocalipse se refere a eventos que ainda estão por vir. Os futuristas veem as profecias do livro como predições de eventos cataclísmicos e do retorno de Cristo que ocorrerão no futuro. Essa abordagem é popular em muitos círculos evangélicos e pentecostais, que aguardam um cumprimento literal das profecias apocalípticas. Aquela série de livros, né, Deixados para Trás, filme, né, também, Deixados para Trás, tem a ver com essa perspectiva aí. Né? Então, se você reparar, a leitura historicista e a leitura futurista, elas podem trabalhar juntas. Né? Elas não são tão diferentes assim uma da outra. Ficaria difícil você conciliar a futurista, historicista e a preterista. Mas a futurista e a historicista tem pessoas que acabam lendo dessas duas maneiras. Né? Vão lendo o livro de Apocalipse, principalmente a partir dos selos. Cada evento dramático na história do mundo seria um selo que está se rompendo e apontando para um evento futuro. E, com isso, né, estaria aí mais próximo da volta de Cristo, certo? O que é interessante a gente avaliar essas maneiras de interpretar? Para a gente aqui, né, a gente está estudando e tal, não tem muito impacto, mas a maneira como você trata esses temas numa igreja, você pode levar a desastres, a verdadeiros desastres. Se você começa a criar alarde na vida das pessoas, criar a ideia de que, olha, cuidado, Jesus está voltando, e não sei o quê, e criar aquela sensação de pânico, como já houve, né, em eventos ao longo da história, em pessoas que criaram, né, verdadeiros movimentos apocalípticos, pessoas que se suicidaram por conta de mensagens mal interpretadas. Então, é um tipo de livro
que a gente precisa realmente saber o que falar. Ricardo, Na eu quero falar, mas internet não você sei. vê É melhor não direto falar. sobre isso. É o quê? Na internet, né, no YouTube, você vê direto sobre isso, as pessoas falando que não sei que selo que está aberto, que não É sei o isso aí. quê. O pessoal vive apavorando. Quer É dizer, isso aí. quem não tem firmeza realmente fica com medo, né? Você cria uma sensação de pânico, né? De desespero. E lembrando, né, gente, o livro de Apocalipse, qual é a perspectiva dele? É perseverança e esperança, não é um livro de terror. Se você ler o livro de maneira adequada, você vai entender que o livro ele traz a mensagem de esperança. Esperança de quê? De que Deus é quem controla a história, de que o mal vai ter um fim, de que Jesus vai voltar, e perseverança por quê? Porque em meio a uma sociedade má e corrupta, eu preciso manter firme a minha fé e os meus valores. Eu não posso me deixar contaminar, apesar da maldade que está ao meu redor. Então, não é um livro de terror, como algumas pessoas tentam ensinar, né? Então, Ricardo, por ao isso longo que da fazer minha essas vida leituras é cristã, importante. É o quê? ao longo da minha vida cristã, eu sempre tentei ler a Bíblia toda, né? Aí eu começava, nunca conseguia concluir. Aí eu falei, bom, vou começar pelo Apocalipse. Você acredita que depois que eu li o Apocalipse todo, eu fiquei tão curiosa para ler o resto, que aí eu comecei a ler a Bíblia toda, a partir da leitura do Apocalipse. Então, legal. Eu gosto do livro, não tenho medo, acho ele muito bom, um livro maravilhoso, não tenho nada, não acho apavorante. Não sei se é porque eu tenho tanta esperança, né? Ou porque não entendeu o livro também, pode que ser. você não acredita, né? Eu tenho tanta esperança que você não acredita, que você é anátema, porque quem disse que você é acredito anátema sim, foi a mano. Sou um homem de Jaziette, fé. não foi eu, não. Mas, assim, é um livro que eu acho que vale a pena ler. Sabendo ler o livro, você vai aprender muito. Só que tem que tomar cuidado que esse pessoal gosta de botar medo, né? Então, com a leitura adequada. E, assim, eu não estou dizendo que a leitura futurista e a historicista elas criam alarde. Elas não criam alarde. Muito pelo contrário. São pessoas que não sabem trabalhar o livro e acabam criando essa sensação de medo. Então, não é a maneira como você interpreta, né, futurista, historicista ou preterista, que vai criar o alarde. É a má intenção desses pregadores, desses pastores aí, que não conseguem realmente trabalhar a mensagem do livro. E nem estão enquadrados em nenhuma dessas perspectivas, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Essas duas interpretações são comuns, né? É claro que se você lê dessa maneira, isso não vai prejudicar em nada. O que vai prejudicar é você gerar essa sensação de pânico a partir de uma leitura equivocada, certo? Vamos lá, a última aí, né? A interpretação idealista ou simbólica entende o Apocalipse como uma alegoria que aborda verdades espirituais universais. Os idealistas veem os símbolos e as visões como representações de conflitos eternos entre o bem e o mal, a luz e as trevas, e a luta do cristão contra a opressão. Essa abordagem não se concentra na cronologia histórica, mas sim nas lições espirituais que o texto oferece. Então, assim, é claro, né, gente? É óbvio que o texto bíblico ele possui uma mensagem espiritual, uma lição divina para todo aquele que lê, certo? Nessa leitura idealista, muito mais do que estar preocupado com a literalidade dos símbolos, né? Porque, por exemplo, na preterista, vai trabalhar muito a questão dos eventos lá no primeiro século, né? E uma mensagem de resistência, uma mensagem de não se conformar com a política, de não deixar com que a opressão afaste de Deus, né? Já a idealista, ela vai trabalhar isso,
mas por trás dessa mensagem política há também uma mensagem espiritual, certo? Então, já é uma perspectiva que aí no texto aqui coloca a ideia de alegoria, porque também desloca o sentido, né? Quando a gente fala de alegoria, é um deslocamento de sentido. Por exemplo, falar que há uma luta entre o bem e o mal, né? Uma batalha entre o bem e o mal, a gente já conversou sobre isso em outras aulas. A gente compreende que não existe batalha espiritual entre Deus e qualquer outra força, porque Deus é onipotente, absolutamente soberano, e não há ninguém que sequer possa resistir a Deus. Mas, no caso dessa leitura idealista, é comum, né? Muita gente lê dessa maneira, há uma luta entre Deus e o diabo, né? Entre anjos e demônios. Então, aquela imagem de que Jesus vai vir num cavalo branco, com os seus anjos, né? Então vai guerrear e vai matar os demônios. Tem até quadros, né, que pintam aí com Jesus sentado no cavalo branco, com a espada assim em punho, né? Vestido todo de branco, aí um monte de anjo atrás seguindo, né? É essa perspectiva aí, né? Nessa ideia de que Jesus, quando voltar, vai vir para a guerra, vai vir para a batalha e tal. É uma perspectiva comum, certo? É uma perspectiva que está aí presente na maioria do pensamento das pessoas da igreja. Mas digamos que ela se concentra mais, essa leitura, nas lições e mensagens espirituais do texto. Então, naquilo que Deus estaria mostrando sobre essa guerra, sobre esse mundo espiritual que nos cerca. Então, os cavalos, né? As cores, os números, cada um desses elementos, eles estariam trazendo mensagens codificadas sobre esse mundo espiritual que está ao nosso redor. E aí o livro de Apocalipse, ele de alguma forma estaria desvendando, né, essa ideia do anticristo, né, que necessariamente não é um imperador romano, mas é um líder espiritual, ou, né, um líder político com intenções espirituais malignas, né? Igual aquela novela da Record, né? Quem lembra aí da novela da Record, o líder, né, lá, o diabo, né, que aparecia, era um cara branco, né, com uma boa postura, um grande empresário, um grande político. Em determinado momento ele domina o mundo, né, aquela doideira toda, e por trás de cada ação tinha um objetivo espiritual, né, e tal. Então, essa é uma leitura. Se você, né, avaliar essas três últimas leituras, elas acabam, às vezes, se confundindo, né? A maioria das pessoas acaba lendo o livro de Apocalipse, né, de maneira futurista, historicista e idealista. E nem faz muito essas diferenças entre um e outro, não. São pouquíssimas pessoas que vão ler realmente o livro de Apocalipse da maneira preterista, entendendo, trabalhando apenas essa questão lá do primeiro século, né, que aí vocês já ligaram até a ideia do método histórico crítico, tá? Tem mais a ver com isso. Então, não é muito comum, né? Porque até pessoas que, por exemplo, que fazem essa leitura idealista, às vezes até compreende que o livro foi escrito lá em 90 e 95, a fala do imperador, né? O papel do imperador com a besta, a marca, né, da besta, os conflitos, né, que existiam naquela época, mas para isso vai tentar trazer ou ler algo espiritual nisso, né? Então essa besta seria alguém que estaria influenciado pelo diabo, né, ou coisa do tipo, e aí por diante, né? Então teria sempre essa questão espiritual por trás dos eventos narrados ali em Apocalipse, certo? Deu para entender? Tranquilo aqui essa questão do idealista, né, que vai focar mais
mensagem, mais no mundo espiritual, né? Fala aí, José. Ricardo, essa interpretação idealista, então, que a gente vê muito aí hoje o pessoal falando em batalha espiritual. Isso. Aí ele vai moldar a vida espiritual deles nesses aspectos de, tipo assim, de um guerreiro mesmo, né? De um soldado para lutar contra as forças do mal, aquela coisa toda. Isso aí, a batalha é anjos e demônios, entendeu? Quem lê lá Efésios 6, de 10 a 12, e achando que lá é demônio, vai ler o Apocalipse dessa maneira. Aí vai ver a serpente lá do Éden, é o demônio, né? Então vai estar ligando muito a essa questão de que o diabo está aí, rodando, então, o diabo está ao derredor, né? É o demônio, tem que tomar cuidado, tem encosto por aí, tem que estar em oração. Mas não era bem a visão né, dos escritores, por exemplo, Paulo ele vai falar muito que a luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes, né? Tiago também vai falar, né, na questão do... você falou aí agora, meu Deus do céu. Potestades, demônios? Paulo fala muito sobre Paulo, isso. Quando ele usa esses termos, lá em Efésios 6, 10 a 12, o termo é arcais e uxias, que significam governantes e príncipes. Paulo não está falando de demônios, Paulo está falando de governo. Então, o que Paulo está querendo dizer a minha luta não é contra o indivíduo, mas contra a ideologia que ele defende. Por exemplo, a minha luta não é contra o Lula, ou contra o Bolsonaro, ou contra o Putin, ou contra o Xi Jinping lá da China, né? Eu acho um nome muito engraçado dele. Mas é contra a ideologia que eles defendem. E aí Paulo vai defender a ideia de que, para lutar contra essas ideologias que são contra o Evangelho, eu preciso da fé, eu preciso da proclamação do Evangelho, eu preciso vestir a armadura da fé, né? Eu preciso vestir da palavra da salvação, proclamação da salvação. Por quê? Porque esses políticos, digamos assim, né, eles precisam de salvação. O próprio livro de Efésios, ele vai falar sobre Jesus Cristo como modelo. Modelo para o servo, modelo para o escravo, modelo para o senhor, para o pai, para o filho, inclusive para a minha vida política. Então, eu não luto contra pessoas. Minha luta não é contra a carne ou sangue, mas a minha luta é contra ideologias, formas de pensar que são contrárias ao Evangelho. Quando ele vai falar regiões celestiais, ele está falando disso, dessas questões ideológicas. O texto aí de Tito, né, 3:1, inclusive, quando ele usa lá potestades e principados, em algumas traduções ele coloca, obedeçam aos governantes e príncipes, que seria a tradução legal lá para Efésios também. Mas quando ele traz principado e potestade, e já criou a cultura de que isso é demônio, aí muita gente acaba achando que essa batalha espiritual está aí, e ali tem uma lista de demônio. Tem gente que acredita que tem lugar que é pobre, porque lá tem uma potestade de pobreza, né? Então, essa leitura idealista, ela não está presente apenas no Apocalipse, né? Gente que lê Efésios, Tito, né, que acha que tem potestade de pobreza, potestade de violência, essas coisas assim, vai acabar lendo dessa maneira, espiritualizando, né, a realidade, achando que tudo é Deus ou o diabo, é o demônio ou é anjo, né? É o bem contra o mal sempre, nessa relação. Então, essa leitura está ligada a essa perspectiva, certo? Ricardo. Mas você acha que não há como é que eu vou te perguntar? Então você não acha que não existe demônios? Eles não têm influência? Não, eu particularmente acredito que o demônio exista, certo? Eu acredito que ele possa até influenciar pessoas que não são salvas em Jesus Cristo. Porque quem é salvo em Jesus Cristo, nós estamos selados pelo Espírito Santo. Então, o demônio, o diabo, seja lá o que for, não tem poder nenhum sobre quem é crente. Agora, sobre quem não é crente, eu acredito que os demônios possam ter influência. Mas dizer que um lugar é pobre porque tem uma potestade de pobreza, eu não concordo.
Porque assim, é pobre porque os políticos, os governos. Eu digo por assim, causa da eu ganância, particularmente né? não tenho experiência com isso, mas eu conheço pessoas que garantem que já viu, já ouviu, já Não, presenciou eu já esses orei para que eventos pessoas espirituais. pudessem. Eu, particularmente, assim, É, não é assim, que eu não acredite, mas assim, eu nunca vi. então, Comigo Jazete, nunca comigo já aconteceu. aconteceu. Eu já orei com pessoas endemoniadas. Agora, eu também já lidei com pessoas esquizofrênicas. Há casos e casos. Tem muita gente que é esquizofrênica, que tem problema psiquiátrico e que não tem nada a ver com questão espiritual. Isso. Mas eu também já lidei com questão espiritual, de orar em nome de Jesus e sair o demônio. Então, há casos e casos. Agora, dizer que tudo é o diabo ou tudo é anjo, que tudo é Não, Deus, também né? eu tô Aí é dizendo, outra nessa coisa. interpretação idealista, para tudo de ruim, tudo que acontece na tua vida, você não É tem isso aí. controle financeiro, aí você diz que é o devorador, é É o isso diabo que está aí, entendeu? roubando, né? Olha só, tá acabando o tempo aí. Vamos entrar de novo, aí volta, que aí a gente continua falando disso aí, para acabar o Ok, assunto, tá? tá Entra no mesmo ótimo. link aí, que a Nancy quer falar também, aí você continua a tua pergunta aí, Jazete, aí depois a Nancy fala. Mesmo link. Ok.